Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6h29 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui durante o break local trazendo muitas informações para você, torcedor do futebol carioca e também do futebol brasileiro. Quer ficar bem informado sobre esporte? Você está no lugar certo, você está na Bradesco Esportes FM. Tivemos o Fluminense em campo ontem, uma bela vitória sobre o Cruzeiro, 2-0. Vamos ouvir o primeiro gol da partida, o gol marcado por Cícero. Marcos Júnior, pé direito, bateu cabeçada, bola vai entrar, gol! Cícero! Sai do chão, a galera do Flusão. Chora o goleiro Fábio, pode chorar. Chora mais. Aos 7 minutos, agora tá lá. Flusão tem um, Cícero número 7, Cruzeiro. Chora. Tem nada não. Bradesco Esportes FM. Tá aí, esse é o gol do Fluminense que abriu o caminho para os 2-0 em cima do Cruzeiro. Deram a vitória ao tricolor das Laranjeiras, né? Inclusive para muita comemoração do próprio Marcos Júnior, falando que lá era a casa do tricolor, o tricolor se sentindo bem em Edson Passos. O Fluminense, que você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, sempre no noticiário com o Gabriel Esquerdo. Daqui a pouquinho ele chega com informações do tricolor aqui em 91.1 na Cidade Maravilhosa. Os outros clubes também em destaque aqui na rádio do seu esporte. 6h31 no Rio. A caminho de Tóquio. Já estamos de olho nos Jogos de 2020. Oferecimento Bradesco. Patrocinar é acreditar na força do Brasil. STR Ar-Condicionado. O clima quem faz é você. Acesse strar.com.br. E Grupo Souza Lima, a empresa de segurança que mais cresce no Brasil. A escalada esportiva deve ser anunciada como novo esporte olímpico no dia 3 de agosto. De acordo com o Comitê Olímpico Internacional, uma reunião no Rio de Janeiro deve selar a participação do esporte nos Jogos de 2020 em Tóquio. Skateboarding, surf, karatê e beisebol são as outras modalidades que podem ser adicionadas aos Jogos de 2020. Essa é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação. É no pulo, é no saque, é na cesta, é no ataque, é no alto, é no chão, é no pé, é no craque, é na água, é no vento, é de placa, é de letra, é no peso, é no salto, é de borboleta, é na linha, é na frente, é na raça, é na fé, pra mostrar pra essa gente o Brasil como é. É, rapaz, agora é pra de abraço, celebrar de Brasil, é de 1, é de 10, é de 100, é de 1000, é hora de celebrar e vibrar com o Rio, é pra de Bradesco, agora é pra de Brasil. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6h57 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e atualizarei você nesse break local com muitas informações aqui em 91.1 na Cidade Maravilhosa. Vamos falar do tricolor.
Fluminense em destaque com Gabriel Esquerdo. E o Fluminense ainda não desistiu da contratação do paraguaio Oscar Romero. O tricolor fez uma nova proposta, dessa vez por 8 milhões de dólares, o que daria em torno de 26 milhões de reais, mais uma vez recusada pela equipe argentina do Racing, dona dos direitos do jogador. O presidente da equipe do Racing não aceita vender o atleta por menos de 10 milhões de dólares, o que daria em torno de 32 milhões e meio de reais. Oscar Romero é um bom nome, né? É o irmão do Romero do time do Corinthians e para muitos é o irmão que realmente joga bola, apesar do Romero estar fazendo gols pelo time corintiano. Você está na Rádio Seu Esporte 91.1, Cidade Maravilhosa, em destaque o Botafogo agora em 91.1. Tia Leal chega com informações. Técnico Ricardo Gomes elogia a atuação de meio atacante uruguaio Juan Salgueiro, que entrou no segundo tempo e fez o terceiro gol do Botafogo no empate diante do Flamengo no último sábado na Arena Botafogo. Inclusive, foi o primeiro dele com a camisa alvinegra. Ele começou muito bem, depois do Carioca ele caiu, isso acontece, né? São jogadores com... Ele não tem problema de adaptação. Caída física mesmo, consequentemente a técnica quase que desaparece. E aos poucos já nos treinos que vocês que seguem o dia a dia, ele já há 2 semanas que já mostra o Juan o Salgueiro do Carioca. É verdade, Salgueiro que fez bastante gols durante a disputa de Libertadores há um tempo atrás, né? Jogava bem com a camisa do Olímpia, chegou no Botafogo, acabou decepcionando um pouco, mas fez muitos jogos como titular. O técnico Ricardo Gomes apostando muito no jogador, um jogador que tem qualidade e experiência, enfim, fez uma boa partida nesse final de semana diante do Flamengo, empate em 3-3, inclusive com um golaço, o gol de empate da equipe do Botafogo. Daqui a pouco, Vasco e Flamengo em destaque. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7h24 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou Juan Rodrigues e estarei aqui durante esse break local trazendo muitas informações para você, torcedor do futebol carioca, aqui na rádio do seu esporte. Vamos destacar o Flamengo. Quem chega com informações do Mengão é Nicolas Freitas. No último sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos um clássico carioca no Campeonato Nacional. Flamengo e Botafogo se enfrentaram no estádio da Portuguesa da Ilha do Governador, agora chamada Arena Botafogo. Estádio este em que o time alvinegro alugou junto à Portuguesa até o fim do ano para mandar os seus jogos em que ele for o mandante da partida. O Flamengo empatou em 3-3 contra o Botafogo, com gols de Everton, lateral esquerdo, Jorge e Paulo Guerreiro, que enfim marcou o seu segundo gol pelo Fla no Campeonato Nacional, jogando 6 partidas. O Flamengo fez apenas 7 pontos nos últimos 15 possíveis. Técnico Zé Ricardo, que foi oficializado como treinador do time rubro-negro na última semana, fala em entrevista coletiva após a partida sobre a impressão dele do jogo e fala que o resultado de 3-3 foi justo. O resultado do empate foi justo para a equipe do Botafogo e para a gente, porque a equipe do Botafogo é marcada pela organização, uma equipe muito difícil de jogar, fez um primeiro tempo melhor que o nosso, a gente conseguiu dar uma melhorada no intervalo, conseguimos a vantagem e principalmente depois da entrada do Neilton, o time do Botafogo cresceu novamente na parte ofensiva. A gente acabou não conseguindo manter a posse de bola, que era o grande objetivo, com as substituições que nós fizemos, e o Botafogo chegou ao empate. Esse é o técnico Zé Ricardo, que fez 3 mudanças importantes da última partida para esta no clássico contra o Botafogo. Saíram o zagueiro Rafael Vaz, Fernandinho e o atacante Felipe Viseu para a entrada de Juan
Everton e do atacante Paolo Guerreiro. E Hever, que fez dupla de zaga desta vez com Juan, é quem fala aqui na Rádio do Seu Esporte a respeito da sua impressão da partida de 3-3 contra o Botafogo e da escolha de Zé Ricardo para Juan jogar ao seu lado nesta última partida. Infelizmente acabamos pecando em uma jogada ou outra, onde a equipe do Botafogo acabou fazendo 2 gols e acabamos cedendo um empate aqui na tarde de hoje. Agora é pensar na equipe do América, é difícil, esse jogo vai passar pela cabeça pelo longo da semana, mas é pensar no jogo do América para que nós possamos voltar a vencer. Eu acho que o Zé optou hoje pelo Juan, o Rafael também estava muito bem, acredito que quem jogasse hoje iria dar conta do recado. Infelizmente nós não conseguimos a vitória, mas não dá para ficar falando aqui que é pelo fato de estar jogando um ou outro. A gente é um grupo e todos têm a confiança do Zé, e o Zé hoje optou por esse time e tem o aval de todo mundo do grupo e o respeito, e entende as opções que o Zé tem. Esse, portanto, Hever, que desde que chegou ao time rubro-negro foi titular em todas as partidas do Flamengo, foi visitante neste último jogo e colocou apenas pouco mais de 1.000 torcedores na Arena Botafogo, haja vista que teve apenas 10% da capacidade total, que é de 15 mil lugares. O Flamengo agora joga na próxima rodada, 16ª do Campeonato Brasileiro, apenas na próxima segunda-feira, dia 25 de julho. O jogo acontece no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, às 8 horas da noite. Vai enfrentar o América Mineiro. Do Rio de Janeiro, Nicolas Freitas para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Flamengo aqui na Cidade Maravilhosa. Para a equipe do Flamengo, que estava ganhando de 3-1, o resultado realmente foi bastante ruim do clássico do final de semana. Deu mole, deu aí os 2 gols de empate no fim da partida, mas o fato é que para o torcedor que foi ver a partida foi um jogo bastante disputado. Não é qualquer dia que você vê um clássico e logo um clássico num 3-3. Vamos com informações do Vasco da Gama. Ranieri Borges me chama com informações aqui na rádio do Seu Esporte. E o Vasco já acertou a contratação do atacante Ederson, ele que atuou na última temporada pelo Kashima Reysol e se notabilizou em 2013 atuando pelo Atlético Paranaense, quando foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A, com 21 gols marcados naquela edição. O jogador já atuou também com o técnico Jorginho quando jogou no Catar e por isso o treinador vascaíno já conhece as qualidades desse jogador. Ele é esperado hoje em São Januário para que possa realizar os exames médicos e assim assine o contrato. Lembrando que ele já é a segunda contratação para o ataque do Vasco da Gama nesta temporada, tendo em vista que o Vasco contratou também recentemente Júnior Dutra, que já está no Cruz Maltino, espera apenas a resolução de alguns problemas burocráticos para que possa assinar de forma oficial o seu contrato. Aí o Vasco da Gama em destaque aqui na rádio do Seu Esporte, 7h29 no Rio. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Lembrando para você que você está na Rádio Seu Esporte 91.1 no Rio de Janeiro. E olha só, segundo o The New York Times, atletas e oficiais de antidoping, pelo menos de 10 países, se uniram para solicitar ao Comitê Olímpico Internacional que exclua a Rússia dos Jogos do Rio. O país já está suspenso do atletismo por conta de um esquema de doping sistemático patrocinado pelo governo. Por isso, alguns russos irão disputar os jogos em bandeira neutra.
Mas lembrando que há ainda alguns que querem disputar com o nome da Rússia. Tivemos alguns casos relacionados a isso, mas esses países estão contra totalmente a presença de russos nos jogos. Com isso, alguns países já se mobilizaram para vetar a participação desses atletas em um conjunto liderado pela Agência Antidoping dos Estados Unidos. Em carta assinada pelo chefe da entidade, Travis Tygart, e o chefe do Centro de Estética do Esporte no Canadá, Paul Melia, as nações pedem que o COI defenda os princípios olímpicos e os atletas limpos. 7h32 no Rio, você está na Rádio Seu Esporte. Você está na Rádio do Seu Esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Lembrando que hoje faz 124 anos que nascia Arthur Friedenreich, figura importante no cenário esportivo e principalmente na popularização do futebol aqui no Brasil, o primeiro grande jogador brasileiro. Vamos para a Fórmula Indy, onde o australiano Will Power, da Penske, conquistou a vitória no GP de Toronto, da IndyCar, ontem. O piloto superou seus companheiros de equipe, Hélio Castro Neves e James Hinchcliffe, da Smith Peterson. O brasileiro Tony Kanaan, da Chip Ganassi, ficou em quarto. A Indy retorna no dia 31. Você está na Rádio Seu Esporte. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7h53 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Sou Juan Rodrigues, trazendo muitas informações nesse break local aqui na Rádio do Seu Esporte 91.1, Cidade Maravilhosa. Vamos com informações do Flamengo. Nicolas Freitas. E no último sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrentou o Botafogo e empatou apenas em 3-3. O jogo aconteceu no estádio da Portuguesa da Ilha do Governador, a chamada Arena Botafogo. Estádio este em que o time alvinegro alugou junto à Portuguesa até o fim do ano para mandar os seus jogos. Após o empate, treinador Zé Ricardo disse que a partida foi difícil, ainda existe muita rivalidade entre as equipes cariocas e o resultado foi justo. O próximo jogo do Flamengo pela 16ª rodada da competição nacional vai ser apenas no dia 25 de julho, contra o América Mineiro. O jogo acontece no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. 7h55 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM. Lembrando que você pode interagir conosco através das nossas redes sociais, principalmente através do nosso WhatsApp 964338136. Temos aqui a participação do Leonardo, de Sepetiba. Ele fala: sou flamenguista e fiquei feliz com o empate. Seria ruim com o Botafogo e o Flamengo golear e estragar a festa dos caras, sendo irônico. Aqui o Leonardo de Sepetiba, grande abraço para você. E temos aqui também o Emerson Minori Bonioli participando, falando sobre o comando do Corinthians. Será que o Cristóvão vai dar certo? É uma aposta, né? Um técnico muito visionário, mas novo, né? É a grande oportunidade da carreira dele, junto com a passagem no Flamengo. Vamos ver se dá certo. 7h56 no Rio, vamos destacar o Botafogo. Leal chega com informações. Técnico Ricardo Gomes elogia a atuação de meio atacante uruguaio Juan Salgueiro, que entrou no segundo tempo e fez o terceiro gol do Botafogo no empate diante do Flamengo no último sábado na Arena Botafogo. Inclusive, foi o primeiro dele com a camisa alvinegra. Ele começou muito bem, depois do Carioca ele caiu. Isso acontece, né? São jogadores com... Ele não tem problema de adaptação. Caída física mesmo, consequentemente a técnica quase que desaparece. E aos poucos, já nos treinos que vocês que seguem o dia a dia, ele já há 2 semanas que já mostra o Juan do Salgueiro do Carioca. Hora do Fluminense, o tricolor em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte com Gabriel Esquerdo. E o Fluminense ainda não desistiu da contratação do paraguaio Oscar Romero. O tricolor fez uma nova proposta, dessa vez por 8 milhões de dólares, o que daria em torno de 26 milhões de reais, mais uma vez recusada pela equipe argentina do Racing, dona dos direitos do jogador.
O presidente da equipe do Racing não aceita vender o atleta por menos de 10 milhões de dólares, o que daria em torno de 32 milhões e meio de reais. Agora é a vez do Vasco da Gama. Em destaque, o Cruz Maltino com Ranieri Borges. Após o empate em 1-1 com a equipe do Luverdense no último sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco permanece, mesmo assim, na liderança da competição. O técnico Jorginho escalou para essa partida, com exceção do goleiro Martin Silva, um time todo reserva, na expectativa de poupar os atletas, visando o confronto de quarta-feira, jogo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil, onde o Vasco enfrenta o Santa Cruz no Mundão do Arruda, precisando do resultado, já que no jogo de ida em São Januário, o resultado foi um empate em 1-1. Jorginho espera ter todos os jogadores 100% e à sua disposição. No entanto, o zagueiro Luan estará já a serviço da seleção olímpica e com isso não poderá atuar. As opções para a posição seriam Rafael Marques, recém-contratado, além, é claro, do zagueiro Jomar, que já estava no elenco, e Aislan, que é uma terceira opção para o treinador da equipe. Lembrando que o Vasco já acertou a contratação do atacante Ederson, que é esperado hoje em São Januário para a realização dos exames médicos. Ele que brilhou na temporada de 2013 pelo Atlético Paranaense, sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro naquela ocasião, com 28 gols marcados, e estava atualmente no futebol japonês, no Kashima Reysol. O Vasco contratou também Júnior Dutra, que espera apenas alguns problemas burocráticos serem resolvidos para que ele possa assinar o contrato com o Cruz Maltino. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, dois reforços vindos do futebol asiático, né? Resta saber se vão precisar de tempo até para se adaptar novamente ao futebol brasileiro. Quanto ao Ederson, fez poucos gols na equipe japonesa, 5 gols em 26 partidas, uma média ruim pelo Kashima Reysol. Mas vamos ver como é que pode render com a camisa do Vasco da Gama. Vai ver que aqui no Brasil o futebol dele pode aparecer novamente. 8 horas no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes. E olhem só, a Federação Internacional de Canoagem suspendeu as equipes da Romênia e da Bielorrússia por doping. Dessa forma, os canoístas estão impedidos de virem ao Brasil para participar dos jogos e disputar qualquer competição internacional esse ano. E você está na Rádio Seu Esporte, a gente vai informar sempre sobre Olimpíadas também aqui em 91.1 no Rio de Janeiro. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8 horas 22 minutos no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e trarei, junto com os repórteres aqui da Bradesco Esportes FM, todas as informações do seu clube de coração aqui na Cidade Maravilhosa. Os 4 grandes e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM, começando pela equipe do Botafogo. Leal chega com informações. Depois da inauguração da nova casa do clube na temporada, o Alvinegro deverá mandar mais 11 jogos na Arena Botafogo no Campeonato Brasileiro e, se avançar na Copa do Brasil, também sediará jogos no estádio localizado na Ilha do Governador. Passada a temporada 2016 e iniciada de 2017, o Botafogo voltará a utilizar o estádio Newton Santos, que no momento está cedido ao Comitê Olímpico Internacional para a disputa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Tá certo, essa parceria só vale para essa temporada. Lembrando que seria muito interessante até para a Portuguesa da Ilha
que se mantivessem, né, as arquibancadas tubulares e toda a estrutura que por lá foi feita. Lembrando também que a Portuguesa da Ilha, na Série D do Campeonato Brasileiro, conseguiu boa vitória em casa 1-0 diante do Vila Nova, mas não se classificou para a segunda fase da competição devido a não ficar entre os 15 melhores segundo colocados da competição, com 7 pontos apenas. Caso parecido ao Boa Vista, que ganhou fora de casa por 2-0 no placar, mas ficou de fora para o Espírito Santo, que também ganhou a sua partida, ganhou do Osasco ao Dax, a equipe do Boa Vista. Já classificado, Volta Redonda goleou o Goianese por 4-0 e se classificou em primeiro lugar no seu grupo na Série D. Daqui a pouquinho a gente traz a próxima fase para você, torcedor do futebol carioca. Vamos falar do tricolor, o Fluminense em destaque. Gabriel Esquerdo. E depois de 4 partidas sem saber o que é vencer, o Fluminense enfim conseguiu a vitória em cima do Cruzeiro ontem por 2-0, jogando no estádio Julide Coutinho em Edson Passos. Os gols da equipe do Fluminense foram marcados por Cícero e Marco Júnior, ambos no primeiro tempo. Com o resultado, o tricolor das Laranjeiras ocupa a 9ª colocação no Campeonato Brasileiro com 21 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro, que joga logo mais contra o Coritiba. Esse o Fluminense destaque aqui em 91.1 na cidade maravilhosa. Ainda tem um jogo hoje, vale lembrar, né? O Campeonato Brasileiro sempre com uma partida na segunda. Agora a semelhança que acontece no Campeonato Espanhol também e outros campeonatos pela Europa, inclusive em inglês. Nessa temporada também terá um jogo na segunda-feira e um na sexta. Vamos ao Flamengo! Nicolas Freitas me chama com o destaque do Mengão. Uma surpresa entre os jogadores do banco de reserva do time rubro-negro no último clássico contra o Botafogo foi o meio-atacante Adrian, que voltou ao time rubro-negro, já está incorporado ao elenco após voltar da Europa. O técnico Zé Ricardo, em entrevista coletiva, falou sobre o jogador, dizendo que o mesmo tem potencial, é inteligente e possui uma técnica apurada. Próximo jogo do time rubro-negro pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro vai ser apenas no dia 25 de julho, uma segunda-feira, às 8 horas da noite. O jogo acontece no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e o Mengão vai pegar o América Mineiro. Até lá, o time do Flamengo tem a semana cheia para fazer treinamentos com o treinador Zé Ricardo, já que o time rubro-negro foi eliminado da Copa do Brasil e não disputa mais esta competição. Tá certo. Esse é o Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte, uma semana inteira, é sempre interessante para que a equipe possa acertar os detalhes, né, aparar as arestas e voltar a fazer uma boa atuação. A equipe do Flamengo deu muito mole, volto a repetir aqui na Rádio Seu Esporte, ganhando por 3-1, não poderia deixar o Botafogo empatar em 3-3, o Botafogo, por sua vez, na raça, conseguiu empate no placar 3-3 para o Botafogo, foi tratado por todo mundo como uma vitória. Vamos ao Vasco da Gama? Ranieri Borges me chama com informações do Cruz Maltino aqui na Bradesco Esportes FM. E o Vasco já acertou a contratação do atacante Ederson, ele que atuou na última temporada pelo Kashima Reysol e se notabilizou em 2013 atuando pelo Atlético Paranaense, quando foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A, com 21 gols marcados naquela edição. O jogador já atuou também com o técnico Jorginho quando jogou no Catar e por isso o treinador vascaíno já conhece as qualidades desse jogador. Ele é esperado hoje em São Januário para que possa realizar os exames médicos e assim assine o contrato. Lembrando que ele já é a segunda contratação para o ataque do Vasco da Gama nesta temporada, tendo em vista que o Vasco contratou também recentemente Júnior Dutra, que já está no Cruz Maltino, espera apenas a resolução de alguns problemas burocráticos para que possa assinar de forma oficial o seu contrato. Lembrando que os dois atletas com o aval do técnico Jorginho, isso é bastante importante. O treinador conhece o futebol dos dois jogadores, apesar de um certo desconhecimento do torcedor brasileiro. Fica agora a pergunta quanto é que Ederson vem, né? Porque na última temporada não foi nada bem no futebol japonês, repito, 5 gols em 26 partidas, mas aqui é futebol brasileiro, a situação é diferente. Fica também a pergunta quanto ao tempo de adaptação, né? Porque muitos atletas
vêm lá de fora e falam desse período necessário para se adaptar ao futebol brasileiro. 8 horas, 29 minutos no Rio. Lembrando que você pode interagir conosco através das nossas redes sociais. O WhatsApp 964338136, já tem mensagem ali, daqui a pouquinho eu leio aqui na rádio do Seu Esporte. 8 horas 29 minutos no Rio de Janeiro. Vamos falar de vôlei aqui na Bradesco Esportes FM, já que a seleção brasileira errou bastante e perdeu para a Sérvia a final do vôlei, disputado em Cracóvia, final da Liga Mundial, pelos 3-7-0, 25-22, 25-22 e 25-21. Vale lembrar que a Sérvia não está nos Jogos Olímpicos e a seleção brasileira de vôlei estreia nos Jogos dia 7 de agosto. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8 horas e 52 minutos no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues, estarei contigo nesse break local trazendo muitas informações para você. E vamos falar do seu clube de coração aqui na rádio do seu esporte, começando com o Flamengo. Nicolas Freitas me chama. Por ser visitante, o Flamengo colocou pouco mais de 1.000 torcedores na Arena Botafogo. O treinador da seleção brasileira, Tite, e o coordenador de seleções, Edu Gaspar, estiveram na Arena Botafogo no último sábado para assistirem à partida. O técnico Zé Ricardo fez 3 mudanças importantes. Saíram Rafael Vaz, Fernandinho e Felipe Viseu e entraram o zagueiro Juan, Everton e Paulo Guerreiro, respectivamente. 2 desses 3 jogadores que Zé Ricardo colocou fizeram gols, Everton e o Paulo Guerreiro. O treinador do time do Flamengo, em entrevista coletiva após o final da partida, declarou que foi um jogo muito difícil, que há sim rivalidade ainda entre esses times cariocas e declarou que 3-3 foi um resultado justo. Estamos de volta aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, para falarmos da participação do ouvinte 91.1 aqui na rádio do seu esporte, o Alexandre Gomes, de Mangaratiba, aqui na Costa Verde, terra do Grêmio Mangaratibense, tem clube lá. E ele fala: bom dia, Bradescada, só Mengão no coração. Gostaria de deixar a indignação com o Zé Ricardo, que deu o resultado do Botafogo porque mexeu muito mal no time. Vale lembrar, né, que com a contratação do Zé Ricardo, abriu um espaço no orçamento, inclusive, para a possível chegada do Diego, como o próprio Mauro Santana informou através de tweet hoje de manhã. Então vale dar um crédito ao treinador, não só por causa disso, mas pelo bom trabalho que ele fez na categoria de base também. É um técnico qualificado. Errou, né, durante essa partida. Vale observar para a sequência dos jogos, até para não virar um técnico retranqueiro, mas tem bastante qualidade. Temos a participação também aqui na rádio do seu esporte, do final de telefone aqui na Bradesco Esportes FM 3478, que fala: bom dia, Juan e amigos, boa semana, estou na escuta aqui na Bradesco Esportes FM. O ouvinte tem voz e tem vez, você pode participar conosco no nosso telefone 964338136, 964338136, o número do nosso WhatsApp. O telefone de final 2322, ele fala o seguinte: bom dia, Bradescada, Riascos no Vascão. Realmente há essa possibilidade. O Zé Chinoco, ele assumiu que o Cruzeiro entrou em contato com a equipe do Vasco da Gama, principalmente depois das declarações que o Riascos deu à Rádio Itatiaia, que não estava feliz no Cruzeiro, inclusive denegrindo a imagem da equipe do Cruzeiro. Porém, o dirigente também garantiu que a questão dos valores é importante, lembrando que foi isso que acabou travando a sequência do próprio Richarlison lá no início, no final do Carioca, na equipe do Vasco da Gama. E também lembrando que o Vasco da Gama está acertando com o Ederson, artilheiro brasileiro 2013, para a sequência das competições, ou seja, Ederson mais Júnior Dutra, 2 atacantes que tem o aval do Jorginho. Fica difícil assumir mais um atleta para pagar, mas quem sabe, né, o futebol dá voltas, a gente vê muita coisa acontecendo, quem sabe não vem o Riascos mesmo pro Vascão. E por falar em Vasco da Gama, vamos com o Ranieri Borges, falando o noticiário do Cruz Maltino aqui na rádio do seu esporte.
Empate em 1-1, cedido para o Luverdense aos 45 do segundo tempo no último sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série B já é passado. E o técnico Jorginho e a equipe Cruz Maltina agora voltam as forças para a Copa do Brasil, já que o Vasco enfrenta a equipe do Santa Cruz na quarta-feira no Mundão do Arruda. O Cruz Maltino precisa vencer a partida ou empatar por 2-2 ou qualquer placar superior a esse, para que se classifique para a próxima fase da competição, já que em São Januário, na última quarta-feira, o Cruz Maltino empatou em 1-1. Tá certo, esse Vasco da Gama em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. Lembrando que você pode participar conosco pelo nosso o WhatsApp 964-3381-36, 964-3381-36. Vamos ao Botafogo? Quem me chama é Tchê Leal com informações do Alvinegro. Para a partida da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Ricardo Gomes não vai poder contar com o volante Ayrton, que foi um dos destaques do Botafogo no empate diante do Flamengo em 3-3 no último sábado, na inauguração da Arena Botafogo. O jogador sofreu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o compromisso diante da Chapecoense no próximo domingo na Arena Condá. Tá aí o Botafogo em destaque na Rádio do Seu Esporte, 8h59 no Rio de Janeiro. Vamos falar de Copa Davis aqui na Rádio do Seu Esporte, que o Brasil está de volta à repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis. Ontem, Tomás Bellucci, número 49 do ranking mundial, garantiu o terceiro e derradeiro ponto da equipe contra o Equador ao vencer Emílio Gomes, número 317, por 3 sets a 1. Com parciais de 7-6, 7-6, 6-2 e 7-5 lá na Arena Minas, em Minas Gerais. Ou seja, o Brasil está de volta à repescagem. Agora tem que entrar na Copa Davis de fato, na principal competição de seleções, entre aspas, do tênis. 9 horas no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 9h26 no Rio, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues e nesse break local trarei muitas informações para vocês. Pedir a participação do ouvinte aqui na Rádio Seu Esporte 91.1, dedicar esse período para responder algumas perguntas e também ouvir a opinião dos ouvintes. Vamos ouvir aqui no nosso WhatsApp 964-3381-36. Galera da Bradesco, seguinte, Flamengo e Botafogo foi um jogão sim, mas mérito pro Ricardo Gomes, que mexeu no time, mexeu no time para ganhar. E mais uma vez o Zé Ricardo mostrou que se acovarda, encheu o time, botou 4 volantes no time, tirou o Everton, que era o melhor jogador em campo, 1 gol, 2 assistências, enfim, eu não sei o que se passa na cabeça dele, eu não sei se ele ainda está inseguro, mas o fato é que ele tomou um gol, se desesperou, encheu o time de volante, o time estava dominando, se acovardou mais uma vez. Isso já tinha acontecido contra o Palmeiras e Corinthians. Eu acho que o Zé Ricardo precisa rever essa questão. Às vezes não é botando o volante que se segura resultado, não. Um abraço. Tô aqui ouvindo vocês todo dia. Silvano de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Tá aí, esse é o Silvano de Nova Iguaçu, que é nosso ouvinte aqui na Rádio Seu Esporte, manifestando a opinião dele sobre a questão dos 4 volantes que o Zé Ricardo acabou colocando no confronto diante da equipe do Botafogo. Lembrando que você pode participar conosco através do nosso WhatsApp 964-3381-36, 964-3381-36. Faça como Silvano, mande sua mensagem de voz ou então mande sua pergunta escrita aqui mesmo na Rádio Seu Esporte, mas coloque o seu nome, né? Até para a própria identificação, para você saber que é a sua pergunta que foi ao ar. E temos a participação do Ailton de São Gonçalo. Ele pergunta se o Diego vem ou não vem. Então vou recorrer ao Twitter do Mauro Santana, né? O que ele colocou hoje: rescisão com o Fenerbahçe homologada, contrato pronto para assinar com o Flamengo. Diego Ribas aguardando no Rio de Janeiro. A semana promete
disse o Mauro Santana. Também sobre essa situação, ele fala assim, para quem reclama da efetivação de Zé Ricardo, ela resultou na redução de 350 mil na folha em relação ao Muricy, o que ajuda a trazer o Diego. Vamos a mais participações aqui na Rádio Seu Esporte 91.1. O Cleiton de Jardim América, ele fala: bom dia, Bradescada, não é porque o Cruzeiro está na fase ruim que o Riascos tenha razão de falar assim do clube que o paga. A instituição é muito maior do que qualquer jogador e o Cruzeiro já teve muitos craques e ele, que é ruim acima de tudo, ele é flamenguista e não curtiu essa situação. Já o telefone de final 5235, ele fala que o AM que o Riascos se referiu seria o time que está atuando no Cruzeiro. E segundo o mesmo, né, ele fala que o time é uma grande M rumo à segunda divisão. Essa é a opinião do ouvinte 5235. O André de Nilópolis, ele pergunta para que o Vasco poupou o time para quarta-feira. Confesso que não consegui entender, diz ele aqui. Também eu fiz essa pergunta no Cidade do Esporte, edição de sábado, para o Cadu Macri, sobre essa questão, né, se valeria a pena priorizar a Copa do Brasil. O Adriano de Petrópolis, ele fala que foi realizada a vontade dos anti-Flamengo e agora o Flamengo vai jogar na segunda-feira, né? Eu confesso que eu não entendi muito não. 3478, temos a participação desse ouvinte que pergunta se é o Edson que jogou no Furacão. Sim, é ele mesmo. O Chico Portugal de São João de Meriti falou que o Ayrton nunca mais vai acertar o lançamento daquele. Pode ser que acerte, nunca se sabe, né? Já o Lucas Botafoguense de Nova Iguaçu, ele fala que os flamenguistas estão de brincadeira e não ganham do Fortaleza, não vai ganhar da equipe do Botafogo. E para fechar aqui, o Anderson Cleiton de Nova Iguaçu, ele fala: bom dia, galera, sou palmeirense, mas queria saber sua opinião sobre Flamengo, Fluminense e Botafogo, se vão fazer um segundo turno melhor. Depende muito se as peças encaixarem, né? O Fluminense trouxe algumas peças interessantes, o Botafogo também. Você está na Rádio Seu Esporte, 9 horas e 30 minutos no Rio. Valeu, galera! Fui! Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1.